Alô, amigos e amigas do programa Cidadania, estamos de volta para focalizar hoje um tema sempre muito complexo, de difícil solução. Num Estado federativo como é o brasileiro, marcado por um desenvolvimento histórico em que as desigualdades regionais pontuaram, a discussão do Pacto Federativo e, mais especificamente, do Fundo de Participação dos Estados é sempre um tema de muita controvérsia, muita polêmica. Por isso, há sempre a necessidade de explicações, de atualizações. A senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, que tem uma proposta para a alteração do formato atual do Fundo de Participação dos Estados, está aqui conosco, a quem agradeço, Obrigada. Para nos dar uma explicação. Senador, por que a senhora propôs? Como é que isso está ainda mal parado? Porque o Supremo decretou até mesmo a inconstitucionalidade do FPE, né? Da forma como ele vem sendo distribuído. Primeiro é importante a gente destacar o que é o FPE, que muita gente ouve a gente falar, mas não sabe exatamente o que é isso. Vários tributos arrecadados pelo governo federal, impostos arrecadados pelo governo federal, imposto de renda, sobre produtos industrializados, que são tributos pagos pela população, diretamente ao governo federal. O governo federal junta todo esse recurso e parte desses recursos são distribuídos para os estados brasileiros e para os estados brasileiros. Ocorre que, com a elaboração da Constituição de 1988, talvez os parlamentares constituintes, senadores e deputados, não tiveram ali a capacidade já de enfrentar diretamente o problema. Entretanto, escreveram na Constituição de que aquela regra se manteria, mas que o Congresso Nacional deveria aprovar uma nova lei complementar estabelecendo critérios claros, né, justos de repartição desses recursos federais. E deu um prazo para isso. E deu um prazo para isso, né? E deu um prazo para isso. Prazo que foi ignorado, tem sido ignorado pelo Poder Legislativo. Aí você perguntaria o porquê que nós não enfrentamos esse debate, não votamos essa matéria conforme os próprios parlamentares constituintes determinaram na Constituição Brasileira de 1988. É por conta disso que você falou agora na abertura. É um tema federativo, é um tema que organiza os parlamentares, não por ideologia ou por partido político, não. Ele organiza os parlamentares por representação das unidades de federação, não é? Porque o que está em jogo nesse caso é quanto cada estado brasileiro receberá de repasses do governo federal, não é? Então, isso é um tema complicado. Nós estamos em apreciação, em votação, da nova lei de distribuição dos royalties do petróleo. Nós conseguimos aprovar, por fim, uma lei que não muda apenas o do pré-sal, o petróleo do pré-sal, mas muda toda a regra de distribuição da riqueza do petróleo, a partir dos royalties e da participação especial de todo o petróleo que é extraído de águas oceânicas, não é? Que pertence à União. E é muito difícil, é um debate extremamente difícil. Agora, um debate que coloca grande parte dos estados brasileiros em confronto com o Rio de Janeiro, e até certo ponto Espírito Santo e São Paulo, não é? Então seriam todos os estados brasileiros contra esses três, em especial Rio de Janeiro e Espírito Santo. E é um debate que não se chegou a um bom termo até agora, porque aquilo que foi aprovado ano passado foi vetado pelo presidente Lula e reaberto, dessa forma, o debate no Congresso Nacional. O debate em relação às novas regras do FPE, eles envolvem todos os estados. Então, todos estão envolvidos, de tal forma que ainda quando eu era deputada, ou seja, há 3 anos, eu apresentei a primeira proposta, o primeiro projeto de lei. E quando cheguei ao Senado, ano passado, 2011, eu decidi por reapresentar este projeto de lei aqui no Senado Federal. E, para minha surpresa, Beto, foi o primeiro projeto que tratava da repartição, de uma nova regra de repartição do FPE. Na sequência, os senadores Randolph e acho que o Romero Jucá apresentaram juntos também uma outra proposta cujo projeto está apensado ao meu. Vamos explicar para os telespectadores, senadora,
porque a senhora cria 4 categorias, né, Exato. para a distribuição desses recursos da União. Podia Porque o Fundo de Participação dos Estados, a regra que deve nortear esses repasses devem ser uma regra inversamente proporcional à riqueza de cada estado e à capacidade própria de arrecadação de cada estado. Vamos pegar o exemplo do meu estado, o estado do Amazonas. O que o Amazonas recebe do Fundo de Participação dos Estados, recebe do governo federal, não compõe a maior fonte de arrecadação lá do estado do Amazonas, porque nós temos uma produção importante instalada, apesar de ser baseada em incentivos fiscais, que é a Zona Franca de Manaus, mas tem uma boa base de arrecadação de ICMS e tudo mais. Então, a primeira fonte de arrecadação do Amazonas é o ICMS. Já o estado do Acre, comparando ao Amazonas, que tem um baixo nível de produção, claro. Acaba que o FPE para o estado do Acre é a maior fonte de arrecadação. Então, essa seria a regra justa. Receberem mais aqueles que arrecadam menos, que têm uma arrecadação própria menor, não é? Nesse caso, a senhora atribui a esses estados que menos arrecadam 80% do FPE. Exatamente. Então, a regra hoje, ela já parte desse princípio. Entretanto, ela tem algumas distorções graves. Não é? Alguns estados, eu não quero aqui falar contra esse estado, não quero que me entendam assim, mas, por exemplo, hoje tem um quociente. Um quociente através do qual cada estado recebe a sua parcela do fundo de participação. E há muita distorção nesses quocientes, né? O quociente da Bahia, o coeficiente da Bahia é um coeficiente inexplicável, que ele diferencia muito dos coeficientes dos outros estados que têm uma situação econômica, social similar, parecida, né? Então, há necessidade de uma mudança. O Supremo Tribunal Federal, analisando a matéria, já determinou que, como a Constituição determina que façamos uma nova lei complementar estabelecendo novas regras, mas regras claras, de tal forma que você beneficie quem mais precisa sem discriminar absolutamente ninguém. Ou seja, seria uma regra extremamente democrática e justa da repartição dos recursos federais. Agora, como o prazo não foi cumprido... Não, nós temos um prazo, o Supremo, numa sessão muito longa, não é? O Supremo fez todas essas observações e disse, olha, fez um chamamento ao Congresso Nacional. Aprovem a lei. Caso não aprovem, caso vocês até o final de 2013 não aprovem a lei, nós vamos ter que tomar alguma providência. Então, senadora, como é que a senhora imaginaria... E como descreveria politicamente se chegássemos a uma situação em que o Supremo venha a ter que legislar sobre uma matéria específica do Congresso? E essa observação já foi feita pelo próprio Supremo Tribunal Federal, porque vai entender uma não apreciação da matéria por parte do Executivo, será vista pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem o poder de legislar, mas vai ser vista como uma omissão do Parlamento brasileiro. Então, apesar até dezembro de 2012, esse ano. Exato. Então, apesar de ser uma matéria difícil, mas é uma matéria que nós temos que enfrentar. Eu apresentei um projeto para discussão. Não significa dizer que deva ser, na minha opinião, aprovado do jeito que está. É uma matéria para o debate e está aberta a sugestões, a opiniões, a mudanças, não é? Tanto que, apensado ao meu, tem um outro projeto do senador Randolfo Bittencourt, juntamente com o Romero Jucá, que estabelecem regras diferentes daquelas que eu estou sugerindo. Eu fiz um projeto muito simples, fruto de um estudo importante, busquei muito a ajuda de tributaristas, de economistas, não é? E apresentamos um projeto estabelecendo 4 regras claras, não é? A partir do momento da aplicação dessas 4 regras, você chegaria a um novo coeficiente, um coeficiente que você explicaria absolutamente tudo. Por que o São Paulo receberia tanto X do governo federal, enquanto que Roraima receberia tanto, o Piauí receberia tanto e assim pela frente. Ou seja, nós precisamos de regras que possam ser explicadas e não deixar que continue as coisas, mantendo as coisas como estão hoje, porque as regras elas não são perfeitamente explicáveis hoje, não é? E as regras que eu estou sugerindo são as seguintes: 80% seriam distribuídos entre aqueles estados que têm renda abaixo da média nacional, 80%. Aí, obviamente, você diz, mas como? Aí você vai levar em consideração a população e tudo mais, não é? 80%. Nessa categoria se incluiriam
o maior número de estados estariam incluídos aí? 16? Não. É um número importante. Eu não sei exatamente, mas é um número importante de estados brasileiros que estão que têm uma renda média abaixo da renda nacional, não é? Aí, 10% para os estados que têm uma renda acima da média nacional, ou seja, se eles têm uma renda acima da média nacional é porque eles arrecadam mais, eles têm uma capacidade instalada de produção muito maior, né? Então ficaria 10% para esses, 8% para os estados mais populosos. Mais populosos, né? Porque eles teriam um plus a mais, né? Um tanto a mais, e 2% eu levo em consideração a área de preservação ambiental, ou seja, quanto maior a área de preservação ambiental de cada estado, eles passariam a receber também um pouco mais de arrecadação. Isso seria uma compensação pela não industrialização? Aí, nesse caso, eu estaria introduzindo a vertente ambiental, porque é inadmissível a gente que fala tanto em meio ambiente, nós falamos que o Brasil ele está entre os países mais desenvolvidos do mundo. Nós estamos na sétima, somos o sétimo maior nação desenvolvida, deveremos chegar à 5ª colocação em breve, né, em termos de desenvolvimento econômico, mas do ponto de vista dos recursos naturais, da questão ambiental, nós somos o G1, nós somos o primeiro. Nenhuma outra nação do mundo tem a riqueza da diversidade biológica que nós temos, a maior reserva de água doce do planeta, e são recursos naturais que correm risco por conta do aquecimento global, por conta da falta de compromisso com o meio ambiente do mundo, não é? Um mundo baseado muito no consumismo e em técnicas de produção que não levam em consideração a necessidade da preservação ambiental. Então, nesse cenário, nessa preocupação ambiental, o Brasil tem sido uma importante nação. Tanto é que agora nós teremos, e a expectativa de que essa seja uma das maiores conferências de meio ambiente dos últimos tempos, a Rio+20, né? Rio+20, 20 anos depois da Eco 92, que também foi uma conferência marco da política ambiental mundial das Nações Unidas, né? Porque eu lembro, à época, em 1992, eu era vereadora na cidade de Manaus e pouco a gente falava de meio ambiente, não é? A partir dali, os grandes empreendimentos, eles eram realizados sem qualquer polêmica. Nem precisava de licença ambiental hoje para construir uma hidrelétrica, para construir uma estrada, muita polêmica em relação ao meio ambiente, e isso está claro, porque nós não estamos cuidando só das gerações presentes, mas das gerações futuras também. Aquilo que a gente tem de bom para a gente quer que as futuras gerações tenham de melhor. Então, eu também aproveito essa oportunidade e insiro essa vertente ambiental, porque não adianta também você chegar a dizer para o estado de Roraima, que tem mais de 50% do seu território preservado, ou seja, são áreas de proteção ambiental, o que não significa dizer que eles não podem utilizar essas áreas para o seu desenvolvimento. Podem, só que a forma de utilização é uma forma que requer mais investimentos, requer mais tempo, que é o tal do desenvolvimento sustentável que a gente diz, não é? Só que para você promover o desenvolvimento sustentável, você tem que investir muitos recursos em ciência, tecnologia, inovação, recursos humanos, pesquisar, estudar, para, a partir dessa riqueza natural, você transformar essas riquezas em produtos, não é? Senadora, uma dúvida que sempre nos assalta é o seguinte: é claro que uma dificuldade nessa discussão de como repartir o fundo de participação dos estados, tanto é que a polêmica está aí estampada, é a própria cultura do desenvolvimento desigual, né? Nós tivemos sempre uma desigualdade no desenvolvimento regional brasileiro, né? Desequilíbrios e tal. Essa é uma questão, essa cultura está sempre presente. Mas, além disso, que outros obstáculos a senhora apontaria aqui hoje que dificultam essa discussão de tal forma que o Supremo teve que marcar uma data? Olha, se vocês não cumprirem, faço eu. Porque, veja, no Senado, na Câmara de Deputados, você tem uma representação da população, né? Então, a composição da Câmara de Deputados, cada estado está representado de acordo com o tamanho da sua população. Pegando, por exemplo, o estado que tem uma menor representação, o mínimo são 8 deputados. Aí você pega o Mato Grosso, pega o Acre, Rondônia, Amazonas, vários estados que têm 8 parlamentares, enquanto que São Paulo tem 70 parlamentares, não é? É óbvio, qualquer projeto de lei que mexa
que leve à perda de 1 centavo sequer, vai haver uma reação desses estados, né? Porque para você equilibrar o jogo, alguns ganharão. O que é você equilibrar o jogo? É você tratar os desiguais de forma desigual, isso que você está dizendo. Porque a desigualdade social marca o nosso país. Claro. Mas a desigualdade regional também é profunda. Então você não pode tratar desiguais de forma igual. Porque aí você vai aprofundar a desigualdade social. Seria injusto. Seria injusto. Então, daí a necessidade de receber mais aquele que tem menor capacidade de arrecadação. Então, é correto, por exemplo, que o Piauí, não quero nem pegar o exemplo do meu estado, que o Piauí tenha um recebimento per capita de fundo de participação dos estados superior ao que recebe, por exemplo, o estado de Santa Catarina. Não é que é um estado que tem um nível de desenvolvimento já muito mais importante do que o próprio Distrito Federal. O Distrito Federal tem a maior renda per capita do Brasil. Então, não é justo que, enquanto estados não têm condições sequer de pagar o piso salarial para o professor, ainda receba a mesma quantidade que recebe um outro estado em situação econômica e social muito mais avançada. Não é? Então, a dificuldade é essa. Só que quando esse debate chega aqui, os parlamentares não olham o Brasil como um todo. Cada qual vai olhar para o seu estado. Diz, não, eu sou eleito pelo Rio Grande do Sul, então eu tenho que defender os interesses do Rio Grande do Sul. Então, não é um debate tranquilo. É um debate muito difícil e que, eu não diria, divide em 3, 4 partes o Brasil, mas divide em 27 unidades. Se essa dificuldade está instalada, como é que a senhora imagina que esse tema vai poder ser tratado? Ou seja, o voto será sempre uma solução. Mas existiria alguma forma de compensar aqueles estados que historicamente receberam menos, historicamente estamos falando, que houve sempre uma repartição injusta também, claro. Para que daqui para frente possamos compensar. Eu acho que o papel do governo central é muito importante, não é? Porque nessa situação de multipolaridade, não é bi nem polaridade, é multipolaridade, você tem que ter um ator que se coloque acima dessas questões locais e possa servir de maestro, de mediador desse debate. Como direção política. Exatamente, como uma direção política, levar um debate de alto nível, não é? Não é fácil, não é simples, porque para você se eleger deputado, você se eleger senador, você concorreu com um outro candidato. Então, você está aqui votando, você está aqui decidindo, mas aquele candidato de quem você votou, de quem você ganhou, se saiu vitorioso, aquele está lá. Então, ele vai dizer, está vendo? Votaram nesse candidato, olha aí, ó, ele está votando contra os interesses do seu estado, em favor do outro estado, não é? Então, nós vamos precisar, primeiro, levar o debate com muita tranquilidade. O governo federal vai ter que ser um mediador importante nesse aspecto, assim como está sendo no petróleo, porque qual é o problema do petróleo? A Constituição também diz, os estados onde estão localizados a base de produção, de extração do petróleo, esses têm que receber mais, porque eles são diretamente impactados. Só que a legislação brasileira em relação ao marco regulatório do petróleo, ela foi evoluindo até a tal ponto, Beto, de que os estados produtores hoje ficam com de 85% a 90% de toda a riqueza. Estados e municípios, o que gera uma distorção muito forte, uma distorção muito grande. Então, os outros estados reclamam esse direito. Dizem, olha, a Constituição diz que eles devam receber um pouco a mais, mas não que devam ficar com tudo. Não que devam ficar com tudo. O debate do Fundo de Participação dos Estados é um pouco semelhante. Cada estado internamente tem também os seus problemas com a repartição do ICMS, porque o estado também arrecada esse tributo que é muito importante, em nível estadual ICMS, e reparte para os municípios. Todos os estados brasileiros vivem problema de mudança de regra, uns municípios acharem que estão sendo preteridos em relação aos outros, né? Mas eu creio na maturidade do Congresso Nacional, eu creio na maturidade do povo brasileiro e sou uma daquelas que levanta muito forte a voz aqui de que nós temos que enfrentar esse problema. Eu acho que a omissão não é o melhor caminho. Nós não podemos deixar que o Supremo decida por nós ou faça aquela lei que é nossa obrigação fazer. Muito bem. Queria agradecer aqui a presença da senadora Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas. Muito obrigado, senadora. Obrigada. Estaremos acompanhando essa temática, sempre muito
problemática, né? Merece um estudo e detalhes também. E agradecer também a vocês de casa que nos acompanharam. Muito obrigado pela sua audiência. Caso queiram baixar esse ou outros programas da TV Senado, olha aí na tela uma forma de fazê-lo. www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania.